Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta segunda edição. Reportagem da TV Câmara Campinas mostra a situação do Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Secretário de Cultura Ney Carrasco dá explicações sobre a falta de alvará. Pesquisador da Unicamp fala sobre os prejuízos do incêndio no Museu Nacional. Vereador Marcelo Silva faz requerimento à Prefeitura sobre programas de prevenção de incêndio nos museus e arquivos municipais. Em moção, vereador Nelson Osseri apela ao governador do estado de São Paulo para que sejam adotadas medidas de manutenção, preservação e prevenção dos patrimônios históricos e culturais na cidade e no estado. E no esporte, terça-feira, você já sabe, é dia do quadro Olha o Esporte Aí. Destaque para o tênis, que une a parte física com a mental do atleta. O vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento onde pede informações sobre programas de prevenção de incêndio nos museus e arquivos municipais. O requerimento 2018 do vereador Marcelo Silva pede informações sobre as ações da Prefeitura Municipal para prevenir incêndios em museus e arquivos municipais. Infelizmente, as providências são tomadas depois de uma tragédia. Então, em posse disso, justamente para que não aconteça na cidade de Campinas, que eu pedi essa providência para que nos dê um laudo, o laudo do Corpo de Bombeiros, para ver realmente como é que está o estado de cada patrimônio público, que é um interesse não só da cidade de Campinas, mas do estado, do Brasil, para que realmente nós não tenhamos mais tragédias numa proporção dessa. Segundo o vereador, o caso do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, deixa agora todos em alerta com a conservação da história. É importante para que nós saibamos como estão esses acervos, Muitas vezes nós não temos ideia de como está o prédio, como é que está sendo guardado aquele acervo, se está da forma correta. Então acho que é um momento para a gente parar, analisar se realmente está sendo bem cuidado como deve ser e se não, tomar as devidas providências para que não aconteça mais uma tragédia anunciada como foi a do Rio de Janeiro. No requerimento, o vereador questiona sobre a manutenção, prevenção e as condições dos prédios que abrigam museus e arquivos em Campinas. Primeiro, verificar se existem laudos do Corpo de Bombeiros, Sanasa, alvará da Prefeitura, realmente se o prédio está regular ou não, e saber se realmente aquele acervo está armazenado da forma com que rege a lei, da forma correta para a preservação. Isso é o mais importante, para que se perpetue, para que as próximas gerações possam realmente ter a possibilidade de aprender com a rica história aqui que Campinas tem. Com certeza vocês acompanharam, este incêndio no Museu Nacional, que aconteceu no último domingo, o maior desastre que já atingiu o patrimônio científico e histórico do Brasil. Aqui na cidade, a Prefeitura de Campinas afirma que todos os 7 museus da cidade cumprem as normas de segurança, mesmo os que não possuem alvará do Corpo de Bombeiros. Na noite do último domingo, uma tragédia aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Um incêndio de grandes proporções atingiu o local, não deixou feridos, mas destruiu o acervo que possuía cerca de 20 milhões de itens. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de artes do museu mais antigo do Brasil viraram cinzas. Era um museu com característica bastante diversificada, desde projetos, por exemplo, de educação, boa parte das crianças, escola pública, que levavam muitos estudantes para conhecer esqueletos de dinossauro, essa coisa que é sempre interessante, os meteoritos, as pedras preciosas que nós temos também. Então, tudo isso é parte da cultura brasileira, é parte da história da humanidade, porque esse acervo não foi feito apenas a partir de materiais e objetos brasileiros, ou seja, do território que hoje nós chamamos de Brasil, mas que foi sendo colecionado também ao longo do tempo. Então, nesse sentido, você tem um inventário de bens que, infelizmente, nós nunca mais voltaremos a ter concretamente. De acordo com os pesquisadores, a destruição do museu era uma catástrofe anunciada. A falta de cuidado do poder público já havia sido, inclusive, denunciada em várias reportagens jornalísticas. Então, fica o alerta para que nós tenhamos e precisamos ter esses espaços, porque ninguém vai contar a nossa história. Nenhum outro país, nenhuma outra sociedade será capaz de organizar acervos que remetam à história do povo brasileiro. Então, nesse sentido, o Museu Nacional é
é um patrimônio de todos, merece ser reconfigurado e, da mesma maneira, os museus existentes aqui em Campinas, no estado de São Paulo, nas nossas cidades, precisam ser valorizados tanto pelo poder público quanto pela sociedade. A cidade de Campinas possui 7 museus. Um deles é o MAC, Museu de Arte Contemporânea, que fica ao lado da Prefeitura Municipal. Quem determina os equipamentos de segurança que os espaços devem possuir é o Corpo de Bombeiros. Esse espaço, por exemplo, tem 1.400 metros quadrados e conta com 7 extintores e 2 hidrantes. Todos os extintores do MAC ficam armazenados em uma mesma sala. De acordo com o responsável pelo museu, o local foi escolhido para facilitar o acesso em caso de incêndio. O local, como a maioria dos espaços culturais na cidade, não possui alvará do Corpo de Bombeiros. As pessoas costumam falar muito de alvará, tem alvará, não tem alvará, como se isso fosse o determinante. Não é. O determinante é se cumprir as regras de segurança, né? É claro que todos nós queremos obter os alvarás de todos os espaços. Mas hoje em dia, né, as regras todas, né, para a obtenção de alvará, elas ficaram muito complexas. Então, e não se referem só à segurança, isso que eu quero dizer. Então, às vezes, você tem todas as normas de segurança cumpridas, né, como seria o necessário para obter um alvará, mas não tem a acessibilidade resolvida, por exemplo. Apesar disso, o Executivo garante que a integridade do patrimônio cultural do município são uma prioridade do governo e estão de acordo com as exigências. As normas de segurança, elas são todas cumpridas, né? O que é exigido pelos bombeiros, rotas de fuga, extintores, hidrantes, isso sim, isso nós temos em todos os equipamentos. Segundo o secretário, o problema não é exclusivo da pasta de cultura, mas o governo já toma medidas a respeito. Na verdade, pouquíssimos prédios públicos têm alvará, não só da cultura, tá? Agora nós estamos num processo, aqui no governo do prefeito Jonas Donizete, nós iniciamos um trabalho que não tinha sido feito nos outros governos, que é trabalhar continuamente para ir obtendo alvarás em todos os equipamentos. Ainda sobre este assunto, na última reunião ordinária, o vereador Nelson Osseri falou sobre a moção em que ele apela ao governador do estado de São Paulo pela adoção de medidas de manutenção, prevenção e também de preservação dos patrimônios históricos e culturais localizados na cidade e também no estado. Após o incêndio que destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte do Rio, no último domingo, a tragédia chamou a atenção do vereador Nelson Osseri, que decidiu protocolar uma moção de apelo ao governo do estado de São Paulo. O documento de número 197 pede ao governador medidas de manutenção, prevenção e preservação dos patrimônios históricos e culturais localizados na cidade e no estado de São Paulo. O incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro é um alerta para que todos os governantes se atentem da importância que tem esses patrimônios históricos. O fogo começou por volta das 7h30 da noite do domingo e foi controlado no fim da madrugada de segunda-feira. A instituição completou 200 anos esse ano e já foi residência de um rei e 2 imperadores. A maior parte do acervo, cerca de 20 milhões de itens, foi totalmente destruída. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. Pedaços de documentos queimados foram parar em vários bairros da cidade. A destruição de um patrimônio histórico significa a perda da qualidade de vida e também de cidadania. Patrimônios históricos são responsáveis pela continuidade histórica de um povo. Então, o que ocorreu no Rio de Janeiro tem que servir de alerta para que os demais estados, os demais governantes se atentem e faça um ato de prevenção. De acordo com o parlamentar, o executivo tem que dar atenção total aos equipamentos culturais da cidade. Quando vem um alerta de um representante do povo, de um vereador, de um deputado, né, junto à autoridade do executivo, que o executivo se atente, né, e possa assim evitar essa tragédia que repercutiu no mundo todo.
Hora de falar sobre a previsão do tempo para esta quarta-feira e teremos mudanças, hein? A nebulosidade diminui e o sol predomina durante todo o dia e não deve chover. A temperatura continua baixa, hein? Mínima de 10 e a máxima não deve passar dos 20 graus. Um projeto de lei que trata da apresentação e venda de carne moída nos supermercados foi vetado pelo prefeito Jonas Donizete e está voltando aqui para a Câmara de Campinas para outras discussões. Durante a reunião ordinária desta segunda-feira, o vereador Zé Carlos falou sobre o veto do prefeito Jonas Donizete a um projeto de sua autoria. O projeto de lei ordinária em questão, que aguardava a sanção do Executivo, propõe alterações a uma lei de 2016, que também tem como autor o vereador Zé Carlos, e que trata das características mínimas de qualidade em relação à carne moída vendida nos supermercados. A legislação determina, entre outras coisas, que o produto deve ser moído na presença do consumidor. Já o projeto vetado altera a redação de artigos da lei no que trata da regulamentação e responsabilidade do município em fiscalizar os estabelecimentos e, se for o caso, aplicar sanções já previstas em decreto federal. Eu, na época que eu apresentei o projeto, eu recebi várias ligações da APA, da Associação Paulista de Supermercados, e pedindo para que eu retirasse o projeto. Eu não estou preocupado com os supermercados, eu não estou preocupado com a APAS, eu estou preocupado quando apresentei o projeto. A minha preocupação é basicamente o consumidor, para ele comer, ele consumir aquilo que realmente ele quer consumir, não aquilo que fica apodrecendo naquela bandeja com moscas e tudo mais. O vereador lembra que o assunto da carne moída foi parar no Ministério Público Federal através de uma denúncia feita por um munícipe. Aí o Ministério Público fez uma menção à Câmara Municipal para que ela tornasse, votasse e transformasse no projeto original. Foi isso que nós fizemos. Então, veja bem, nós temos pareceres do órgão de defesa do consumidor por funcionários. O veto já foi publicado no Diário Oficial do município. Agora, o vereador aguarda a inserção em pauta de reunião ordinária para defender a derrubada do mesmo. Aí eu preciso conhecer o motivo do veto que fez o prefeito fazer nesse projeto para mim poder contestá-lo na tribuna. É isso que eu vou fazer em defesa do povo de Campinas. No quadro Olha o Esporte Aí de hoje, o repórter Rubens Morelli mostra os desafios do tênis, uma modalidade cheia de variáveis. Um jogo com muitas variáveis, pode ser do piso, pode ser do clima, pode ser inclusive da cabeça dos jogadores. Por isso, o destaque de hoje é o tênis. Olha o esporte aí. Bater a bola com a raquete pode parecer um gesto simples, mas isso requer destreza e habilidade para que ela chegue ao outro lado de uma quadra com 23 metros e 78 centímetros de comprimento, ainda mais com uma rede no meio de quase 1 metro de altura. Além do adversário, o tenista ainda precisa se adaptar às dificuldades dos fatores externos. Você está ali brigando com as condições climáticas, com o sol, com o vento, com a temperatura, muito calor, muito frio, muita umidade, muito seco. Então tem tudo isso e fatores externos, barulho lá, tem uma molecada gritando para lá, ou tem um sino batendo ali, ou tem um som ligado ali também. Então tudo isso vai influenciar. As medidas oficiais das quadras são sempre as mesmas, o que muda é o tipo de piso, que pode ser de grama, como em Wimbledon, de saibro, como em Roland Garros, ou de cimento, a chamada quadra dura, usada no US Open. Essa quadra aqui, que a gente chama de quadra dura, ou piso asfáltico, são as mais comuns. Hoje em dia são as que dominam longe aí pelo mundo afora. E essa quadra asfáltica, quadra dura que a gente chama, é a quadra que está hoje prevalecendo, ela está dominando, porque o saibro dá muita mão de obra. Muito trabalho, tem que escovar, tem que passar uma redinha, tem que limpar a linha, tem que molhar, e essa aqui não.
Então é mais em conta, é muito mais prático. O tênis cresceu e ganhou popularidade nos últimos anos, trazendo inúmeros benefícios para os praticantes. Tem a parte física, né, que te ajuda, você tem que melhorar a sua agilidade, sua velocidade, sua resistência e sua força muscular, tudo isso, né, conforme você vai jogando, vai melhorando. E então, quer dizer, você melhora a sua parte física. E tem também a parte mental, que é a parte do controle emocional. Você tem que ter calma, você tem que saber pensar quando você vai jogar, qual a estratégia que você vai usar. Por isso mesmo, a modalidade é indicada para qualquer pessoa de qualquer idade. Sendo uma atividade física, eu mexo todas as partes do corpo e trabalho muito com agilidade, com concentração. Nesse sentido, eu acho que é uma atividade excelente, um esporte maravilhoso. Você praticar um esporte regularmente te dá mais disposição para tudo, para o trabalho, para o lazer. Você mantenha os músculos em atividade. E ainda tem um ponto crucial nisso tudo. Você precisa de um só a mais para você jogar, o que é uma vantagem sobre os outros esportes, sobre futebol, vôlei, basquete, que você precisa de mais gente. Só precisa de um amigo. Só precisa de um. Sendo assim, eu também peguei a raquete para bater bola e senti na pele as mudanças de trajetória da bolinha causadas pelo vento, bem como percebi a exigência física da movimentação em quadra. É uma coisa bem geral, mas assim, é muito pernas, bastante pernas, quadril, né? O tronco, bastante rotação, né? Para um lado e para o outro. Normalmente, assim, eu acho que a única coisa ruim do tênis é que você acaba usando um braço mais que o outro. Mas isso não causa nenhum problema em si, na verdade. Com essa primeira vitória, vou encerrar o quadro para a gente continuar batendo bola. Na próxima semana a gente volta com mais Olha o Esporte aí. Tchau! Finalmente encontramos um esporte em que o nosso repórter Rubens Morelli se saiu muito bem. Depois ele só precisa agradecer a edição das imagens. Pela Série B, uma rodada curiosa. Hoje, Ponte e Guarani enfrentam equipes de Goiânia. Olha só. No mesmo horário, às 7h15 da noite, o Guarani recebe no Brinco de Ouro o Goiás. E a Ponte Preta vai a Goiânia encarar o Atlético Goianiense. O Bugre vem com força máxima. Lateral esquerdo Pará e o meia Matheus Oliveira estão de volta. Rafael Longini e Bruno Mendes estão confirmados. Uma vitória coloca o Guarani no G4. A Ponte Preta, que não vence há 3 rodadas, tem estreia do treinador Marcelo Chamusca. O novo comandante pode contar com as voltas de André Luiz no ataque e Lucas Mineiro no meio-campo. O meia Thiago Real também é um forte candidato para começar a partida como titular. Na 9ª colocação, a 5 pontos do G4, só a vitória interessa se ainda quiser conquistar o acesso. 2 grandes jogos, né? Vamos ver quem se sai melhor no duelo Campinas-Goiânia. Guarani, se vencer, entra no G4 e a Ponte tem a estreia do Marcelo Chamusca, que é um atrativo a mais. Amanhã a gente conta a história dessas 2 partidas. E atenção, torcida Ponte Pretana, hein? Atacante que sai e atacante que está chegando. Felipe Cardoso foi liberado para realizar exames médicos e deve se transferir para o Santos. E o atacante Luiz Fabiano está aí finalizando a preparação e deve ser inscrito aí até o final da semana. Série B só até o dia 10 de setembro para inscrever o jogador. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao 12h30, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau.